O fato é que Hipólito de Roma está antes de Constantino. E eu falei que antes de Constantino não havia na patrística nenhum indício de que os cristãos celebrassem o Natal. Mas vem cá, se eu tenho Hipólito de Roma, antes de Constantino falando isso, então o Rodrigo está errado. Esse é o ponto dele aqui. O problema com essa citação de Hipólito está em dois sentidos. Primeiro deles, a citação aqui diz apenas que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Não diz que os cristãos comemorassem essa data. E o que ele falou ali, que ele ia refutar, é que eu afirmei, vou até ler aqui, olha, Rodrigo afirmou que não havia indícios nos escritos dos pais da igreja que os cristãos comemorassem o Natal no 25 de dezembro. Ainda que essa citação seja real, daqui a pouco eu vou falar por que ela não é, ela não está falando que os cristãos celebravam o Natal nessa data. E vou mais além. Quando a gente vai trabalhar os pais da igreja, você tem algumas fontes para trabalhar. Você tem, por exemplo, a Corpus Christianorum, você tem a Loeb, que é a biblioteca de autores patrísticos cristãos, você tem a Ant-Nicene Fathers, que é uma coleção em inglês. Eu tinha essas coleções todas aqui, mas depois que muitas delas estão aí na internet, eu doei tudo para a biblioteca do NASP, para estudantes de teologia, então foram mais de 2.000 livros que eu já mandei embora para caber tudo na biblioteca. Eu confesso para vocês que eu estou com pelo menos umas 15 caixas de livros lá em cima sem saber onde colocar. Mas esse é um problema particular meu. Algumas coisas, porém, eu guardei. E entre elas, alguns livros da Suze Chrétienne. A Suze Chrétienne é uma coleção também dos pais da igreja, se não me engano tem mais de 300 volumes, e ela traz aqui, geralmente, eu tenho aqui o volume da Suze Chrétienne, essa aqui é Inquirídio Patrístico, essa aqui é outra. Também de pais da igreja. Porque o meu mestrado na Igreja Católica foi sobre patrística. Não estou dando carteirada, não. É só para vocês saberem por que a gente estuda essas coisas. E aqui eu tenho um exemplar da Suze Chrétienne, e é justamente o comentário de Hipólito. Tá vendo aqui, ó? O comentário de Hipólito da Suze Chrétienne. E eu fui a citação que ele dá aqui. O problema, vou explicar para vocês, é que a citação está aqui em grego. Eles colocam o texto em grego desse lado aqui, e aqui do outro lado uma tradução para o latim, para o francês, e com algumas notas aqui. E no grego está assim, olha. En re gegenetai, porque nasceu, ele nasceu, né? En Betlehem, em Belém, egeneto, surgiu, ou houve, ou nasceu, pro octo calendon ianuarium, que Jesus nasceu 8 dias antes das calendas de janeiro. O texto não diz 25 de dezembro, mas tudo bem que 8 dias antes das calendas de janeiro, traduzindo para o nosso calendário, seria o 25 de dezembro. O grande problema é que esse texto aqui de Hipólito, ele não é verdadeiro. E quem disse isso? A própria Suze Chrétienne, porque eu tenho aqui o livro onde tem o texto, e ele sempre é acompanhado por um outro livro, todos são livros muito técnicos, que trazem os comentários técnicos dos manuscritos que eles usaram. E a própria Suze Chrétienne coloca aqui no rodapé da página 187, é mais provável que esse texto seja uma interpolação. E chama atenção que esse texto que ele citou aqui, que a Suze Chrétienne colocou, mas reconhece como sendo uma interpolação. O que é interpolação? Um texto que foi acrescentado, que não fazia parte do original. Esse texto não está, por exemplo, na versão inglesa do Ant-Nicene Fathers. Então é um texto que foi interpolado. Esse texto, a origem dele, foi entre o século 9 e 10, isso tudo está na edição da Suze Chrétienne, e ele foi compilado a partir de uma tradução onde os editores imaginaram como seria o original grego de um texto bem mutilado, tardio, e que hoje a maioria absoluta dos especialistas em patrística reconhecem que é um texto que não é de autoria de Hipólito. Ah, Rodrigo, mas você está forçando isso aí. Não, eu citei a própria Suze Chrétienne, que é uma biblioteca católica. A Suze Chrétienne é católica, mas para não ficar só